Graça e paz, meus amados. Saúdo-vos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Hoje, pela primeira vez, fazendo essa transmissão ao vivo através do Facebook da nossa igreja. Quero aqui saudar a todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo e assistindo, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, estamos vivendo esse momento diferente, eu diria, né? Para todos nós. Um momento onde o mundo ele se fecha nas suas casas, né? Onde as pessoas elas estão, muitas delas amedrontadas pela situação que estamos passando, mas nós vamos continuar trabalhando, fazendo a obra do Senhor com alegria, fazendo a obra do Senhor conforme Ele tem nos pedido, e vamos fazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, meus amados? Vamos iniciar nesta noite louvando ao Senhor, na verdade. E para mim nós vamos, quero juntamente com os irmãos louvar o hino de número 225 da nossa harpa cristã, né? Hino de número 225, vocês vão me posicionando aí, a pastora Márcia está me ajudando nessa primeira transmissão, né? Parece que a sintonia aí, o enquadramento não está muito bom, mas vocês vão falando com a pastora Márcia através do Facebook dela, ela vai me posicionando para que nós possamos estar fazendo o melhor para os irmãos. Amém, queridos? Então, o hino de número 225 da nossa harpa diz: Sê valente. Eu acredito que são nesses momentos que nós somos desafiados, né? São momentos como esse que a nossa fé é colocada em prática e nós temos que confiar e crer nas promessas de Deus, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor é o guarda fiel do seu povo e nós temos confiado que o Senhor realmente há de nos guardar, Ele há de nos abençoar, passar por toda essa fase, né? Ainda que seja muito difícil para a maioria das pessoas. Vamos adorar ao Senhor? Depois nós falamos um pouquinho mais, né? Bom, mas antes de louvar, vamos orar ao Senhor, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor, juntamente com cada um dos irmãos. Amém? Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai, graças nós te damos por estarmos aqui na tua santa e gloriosa presença. Pai eterno, ainda que distantes fisicamente, estamos unidos em uma só fé, em um só amor, em um só propósito. Senhor, ó Deus querido, assim como na nossa igreja, no templo onde nos reunimos, nós estamos reunidos a Ti. Pai amado e Deus querido, nós te pedimos sobre as nações, venha trazer paz, Senhor ó Deus, venha trazer cura, segurança, também pela nossa nação, Senhor. Nós te pedimos, Senhor ó Deus, venha abençoar a nossa nação, Senhor ó Deus, guardar as vidas, ó Pai amado, que todo este mal, essa pandemia, Senhor, ó Pai, ela seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Pai querido, guardando, Senhor, principalmente aqueles mais idosos, ó Pai amado, aquelas pessoas que estão nos seus grupos de risco, ó Pai amado. Pai querido, nós sabemos que tudo está debaixo do Teu controle, nada escapa às Tuas mãos poderosas, ó Pai. Tudo é com a Tua permissão, a Tua vontade permissiva, ela reina sobre a terra, Pai Santo. E é por isso que neste momento nós te pedimos, sê com cada um de nós, sê com cada um dos teus filhos da vida plena, meu Deus amado. Abençoa cada um dos teus servos e das tuas servas que estão nos assistindo online, meu Pai querido. Senhor, ó Deus, vem nos abençoar, vem, Senhor, ó Deus, falar aos nossos corações mediante os louvores, mediante a tua palavra. Pai eterno, nós te pedimos em favor daqueles que já se encontram enfermos, se convalescendo, meu Deus. A nossa irmã Ana Paula, que vai operar na próxima quinta-feira. Sê com ela, meu Deus querido. Sê com toda a tua igreja, todos os teus servos, ó Pai amado, os da vida plena e aqueles outros que porventura estiverem assistindo online. Pai amado, em nome de Jesus nós te rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Vamos agora adorar ao Senhor, prestar o nosso culto a Deus. Temos muitas maneiras de adorar ao Senhor. E mesmo hoje com a tecnologia nós podemos fazer isso. Então, hino de número 225 da nossa harpa, na batalha contra o mal, ser valente. É o que nós precisamos ser. O inimigo ele se levanta, o inimigo ele se coloca diante de nós, mas a palavra do Senhor é que nos ensina, né?
que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, né? Nós estamos fazendo a nossa parte como cidadãos da terra e cidadãos, né, deste país, obedecendo às autoridades, cooperando com as autoridades. É por isso que hoje não estamos fazendo o nosso culto presencial, mas estamos fazendo o nosso culto online. Vamos louvar? Tá com a sua harpa preparada aí? Então vamos adorar ao Senhor. Na batalha contra o mal, sê valente, segue em marcha triunfal, sê valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, sê valente, sê valente. Pelejando por Jesus, sê valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, sê valente. Se o maligno te enfrentar, sê valente. Lutarás sem recuar, sê valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, sê valente. Com altruísmo e com poder, sê valente. Franco sem o mal temer, sê valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, sê valente. Sê valente, pelejando por Jesus, sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, sê valente. Amém, meus queridos? Sejamos valentes. É nos momentos de luta, de dificuldade, em que nós vamos realmente ter a nossa fé provada por Deus. E assim, nós fazendo, com certeza, seremos vencedores. Tenho certeza que assim como veio, essa pandemia vai embora. É uma questão de tempo. Eu dizia hoje aos irmãos que nós não devemos nos amedrontar, né? Não devemos ter nenhum tipo de medo, pavor. Pelo contrário, devemos ter cautela e precaução. E é isso que nós vamos fazer. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite uma palavra da parte de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24. Capítulo 24 de São Mateus. É uma palavra que eu ouvi no dia de hoje, através de um irmão nosso, um pastor, que nos ministrou através da internet. E essa palavra ficou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas estas coisas? Com toda a certeza eu vos afirmo, não ficará pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual sinal será da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nesta época muitos ficarão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão
e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Meus queridos, diante desse quadro que nós estamos vivendo, o que mais nós temos é irmãos, irmãs, e até alguns amigos e conhecidos nos perguntando, e já me perguntaram inclusive domingo, no nosso último culto na igreja: pastor, será que já é o fim dos tempos? Eu diria que desde o momento que Jesus veio a essa terra, o relógio de Deus começou a correr. Nós temos absoluta certeza que cada dia mais a vinda do Senhor se aproxima. Não obstante, nós não devemos ficar desesperados, como diz a própria palavra do Senhor. Nós não devemos ficar perturbados em relação aos acontecimentos, tanto dos dias presentes como daqueles que virão. Quando olhamos para trás, muitas coisas já aconteceram à humanidade, desde a vinda de Jesus a esta terra, há quase 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás. A verdade é que sempre haverá circunstâncias adversas pelas quais não somente os crentes, mas toda a humanidade há de passar. Nós precisamos estar alicerçados em Cristo Jesus. A verdadeira sabedoria está em andarmos com Cristo ao nosso lado. Andarmos com Ele passo a passo. Nós teremos sempre lutas, adversidades, serão pestes, fomes, terremotos, maremotos, tsunamis. São tantas as coisas que acontecem nessa terra. O que nós precisamos entender é que, nesse momento, o que está acontecendo em todos os países, e hoje, nesse final de semana, tive a oportunidade de conversar com amigos meus que moram na Itália, nos Estados Unidos, e todos eles dizendo do seu espanto diante desse acontecimento. Eu acredito que não seria para nós nos espantarmos. A palavra do Senhor assim nos diz que esse tipo de acontecimento aconteceria. Esse tipo de situação aconteceria. Está predito nesse texto que nós acabamos de ler. No Evangelho de São Mateus, há aproximadamente 2000 anos atrás, a palavra do Senhor já nos dizia que haveria pestes, haveria terremotos, haveria fomes, haveria guerras, mas que ainda não seria o fim. Há muitas coisas ainda para acontecer antes do fim. Mas eu poderia dizer que tudo isso é permissão de Deus, diante de tantas coisas que o homem tem feito. Deus, ele permite, a sua vontade permissiva. Ela autoriza com que essas coisas aconteçam. Não que Deus tenha vontade, desejo que essas coisas venham acontecer. Mas Deus permite. E entre tantas coisas, nós devemos aprender que Deus permite isso, inclusive para que a sua igreja, nós que fazemos parte da igreja do Senhor, possamos nos aproximar mais dele. Entender que hoje nós estamos aqui e amanhã podemos não estar. Um inimigo tão pequeno, mas tão poderoso, é esse que nós estamos enfrentando. Ele é invisível, nós não podemos vê-lo, mas ele está ali. E foi e está acontecendo com a permissão de Deus. Nós precisamos sim estar alicerçados em Cristo, convictos da nossa salvação. Ah, pastor, e se acontecer comigo? E se acontecer com outro? Amados, pode acontecer com qualquer um de nós. O que nós estamos vendo nesses dias é que não há distinção de classe social, não há distinção de nenhum aspecto a respeito dessa pandemia que nós estamos vivendo. A verdade é esta: nós estamos vivendo o princípio das dores, segundo a palavra de Deus, que viria sobre a humanidade antes da vinda de Jesus. Isso nós podemos inferir através da palavra de Deus. Nós estamos vivendo os princípios das dores. Todos esses sinais que estão acontecendo basicamente Deus nos alertando: se preparem, porque eu estou vindo buscar a minha igreja. Fiquem alerta, porque eu estou vindo para buscar a minha igreja. E nós, como servos de Deus, devemos estar atentos e nos voltar à palavra do Senhor. Há muitas pessoas despercebidas, há muitas pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. Há muitas pessoas que nos últimos tempos eles pararam à beira do caminho. E nós devemos continuar caminhando na presença do Senhor. A despeito de pandemias, de terremotos, de tsunamis,
Mas muitos têm olhado para as coisas do mundo, muitas pessoas têm, na verdade, se voltado para as coisas do mundo e deixado a palavra de Deus e deixado Deus de lado. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos chama. Diz a palavra, muitos são chamados. E quantos são escolhidos? Poucos. Porque precisamos estar ouvindo a voz do Senhor, obedientes à voz do Senhor. Nesses últimos dias, muitas pessoas têm me perguntado, pastor, isso é o fim? Não, amados, realmente não é o fim. Mas podemos dizer que para alguns o fim vai chegar. Na Itália, o fim chegou para 2.000 pessoas que já morreram desse vírus. Nos Estados Unidos já passam de 50 mortos. Em vários países há pessoas caindo. Hoje o primeiro óbito no Brasil. E é muito difícil que pessoas mais idosas escapem dele, pessoas que estejam com algum tipo de enfermidade escapem desse vírus. Ele é muito letal para algumas pessoas, para alguns grupos específicos de pessoas. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Nós precisamos despertar nesses últimos dias. Não podemos vacilar. A palavra do Senhor, ela está diante de nós. A palavra do Senhor nos é dada para que nós possamos observar a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos com a palavra do Senhor. E é por isso que em Mateus 24, quando nós lemos, nós vemos que o Senhor, ele se preocupou em expor aos seus discípulos o que aconteceria no final. E é por isso que nós devemos nos voltar para a palavra. Nesse momento que nós estamos vivendo, onde teremos que ficar reclusos em nossas casas, sem poder sair, os shoppings estarão fechados, não haverá mais nenhum tipo de lazer para que possamos fazer, nós temos que nos voltar à palavra de Deus. Não vai ter mais shopping center daqui a alguns dias, como na Itália já não há. Não haverá mais restaurantes. Hoje a maioria dos restaurantes por onde eu passei, eu tive que sair para fazer algum trabalho fora, quando eu estava passando os restaurantes vazios. Na Radial Leste, em tantos lugares aqui por onde eu passei, na Zona Leste, Tatuapé. Isso só significa, amados, que nós teremos tempo livre. Como você vai ocupar esse tempo? Bom, eu tenho uma sugestão para você e para cada um de nós. Nós podemos usar esse tempo com sabedoria para estarmos meditando na palavra de Deus, estarmos orando por nós, por nossas famílias, pelos nossos entes queridos, para que Deus os guarde, para que Deus nos guarde, e podemos estar orando e jejuando. E é isso que nós devemos fazer neste momento, estarmos nos voltando para Deus. Porque certo é que se o Senhor não virá para toda a humanidade, Ele não virá buscar a sua igreja nesse momento, porque ainda não é o fim, para muitos o fim vai chegar. Deus queira que todas essas pessoas estejam prontas para ir morar com o Senhor. Que nós estejamos prontos, porque ninguém sabe quem haverá de ser recolhido às mansões celestiais. Nenhum de nós sabemos isso. E isso é uma realidade. E isso é uma realidade que todos enfrentarão mais cedo ou mais tarde. Alguns será nesse momento. Nós devemos estar atentos à voz do Senhor. A palavra do Senhor, ela não nos deixa dúvida de que o Senhor permitiria, Deus permitiria isso, como sinal dos princípios das dores. Ele diz aqui que seria como as dores de uma mulher que está prestes a dar à luz, versículo 8 de Mateus 24. Contudo, esses acontecimentos, que acontecimentos? Fomes, terremotos, pestes, seriam o princípio das dores. É um espanto para a maioria das pessoas. Ano passado, nessa mesma época, eu estava na Itália, estava tudo bem lá, né? Nós estávamos viajando para lá e, na verdade, meus queridos, nós temos que entender que as coisas mudam de uma hora para outra. Tudo está na mão de Deus e nós temos que estar atentos ao que o Senhor tem feito nessa terra. Nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Deus, ele fala a uma pessoa individualmente, Deus fala a uma igreja, Deus fala a uma cidade, Deus fala a um país, Deus fala a uma nação. O que eu tenho percebido através desses eventos, e deste evento especificamente, que Deus está falando ao mundo inteiro. Eu não tenho dúvida de que pessoas de muitas nações
de vários continentes, eles estarão se voltando para Deus, como nós estamos aqui. Poderíamos estar assistindo televisão, mas de que adianta ficar ouvindo mais notícias? É muito importante que nós possamos estar compartilhando uns com os outros a palavra do Senhor. Possamos estar nos exercitando na fé, na oração. Possamos estar, inclusive, nos ajudando mutuamente. Cada um de nós é um agente da palavra de Deus. Nós podemos usar as ferramentas que Deus nos deu, a sua palavra, para estarmos auxiliando aquelas pessoas que estarão angustiadas nos próximos dias. E por que eu digo isso? Hoje eu assisti uma matéria dizendo que nos próximos meses muitas pessoas vão entrar em depressão. As pessoas, quando ficam trancadas, esse exercício de ficar fechado, trancado, isolado, vai causar muita depressão. Hoje eu via num programa uma psicóloga dizendo exatamente isso, que muitas pessoas vão precisar de ajuda psicológica. Veja, o vírus ele vai afetar não só a saúde física do ser humano, não só a saúde corporal, na carne, mas ele vai afetar a saúde financeira das nações, das empresas, e por que não dizer de nós mesmos? Por que não dizer de cada um de nós? Que seremos afetados através dessa crise. Mas será somente nesses aspectos? Não. O aspecto psicológico vai falar muito forte. Muitas pessoas já estão angustiadas, muitas pessoas que não aguentam pressão, eu poderia dizer assim, elas estarão muitas vezes deprimidas por estarem trancadas dentro de sua casa. E o que nós vamos fazer? Nós estaremos dando glória a Deus. Temos motivos para dar glória a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos guardou. Nós devemos olhar para as coisas passadas. Devemos ver que até aqui o Senhor, Ele pôs sua mão poderosa sobre nós e nos guardou. E Ele há de nos guardar. Há um tempo determinado para cada um de nós. E diz a palavra do Senhor que não cai uma folha do céu na terra, não cai um passarinho do céu que voa na terra, sem que Deus permita. Todas as coisas são permissão de Deus. Se nós estamos vivendo isso, é porque Deus permitiu. E se Deus está permitindo, nós como igreja devemos ter a sabedoria de fazer aquilo que é certo. E o que é certo nesse momento? Estarmos nos ajudando uns aos outros. Você pode levar uma palavra de ânimo ao seu irmão, levar uma palavra de ânimo ao seu próximo, do seu trabalho, aquele que estará isolado, aquele ente querido, o vô, vó, o pai, a mãe, o tio e a tia, quem sabe alguém que vai estar trancado dentro de casa, porque não vai poder sair. Um isolamento que vai acontecer nas próximas semanas, o mundo vai se fechar cada dia mais, as pessoas vão se isolar nas suas casas. E com isso, com o passar do tempo, os sintomas vão começar a aparecer. Os sintomas psicológicos. E nós, como igreja de Deus, nós temos uma palavra que é viva. A palavra do Senhor nos diz que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. E nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Quando ano passado eu estive em viagem pela Europa e passei por um problema muito grande, porque passei por algumas perdas aqui no Brasil sem poder retornar. Eu vi como é difícil o isolamento, a distância, o distanciamento. Essa experiência eu tenho na prática. Tive por 4 meses lá e não pude voltar, sendo que perdi pessoas muito próximas a mim. E muitos de vocês sabem. E aquele isolamento pela qual eu passei foi um momento de eu me reencontrar com Deus. De eu exercitar a minha fé. Eu estudava diariamente a palavra de Deus com mais intensidade. Então, meus amados, nós não podemos perder tempo. A palavra do Senhor, ela está diante de nós, ela está posta para que nós possamos a absorver. A palavra nos diz que nós devemos comer a palavra de Deus, né? De uma forma metafórica. Comer quer dizer, nós devemos nos encher da palavra de Deus. Que nós possamos aproveitar esses dias para fazer isso. Que eu e você possamos estar atentos à voz do Senhor. Eu diria que não é para ninguém ficar desesperado, aflito, mas eu digo que é para você ter cuidado, se ter precaução. E eu não estou falando só no aspecto físico, é no aspecto espiritual. O Senhor vem, uma hora Ele vem para alguns de nós, para alguns de nós Ele virá. Talvez não nesse momento, mas tem, quem sabe, alguém que você conhece será recolhido nesse tempo. E nós devemos estar preparados.
Nós devemos estar preparados, nós devemos estar com as nossas vestes brancas na presença do Senhor. Durante o dia de hoje eu pensava exatamente isso. Nós devemos estar. Eu ouvi essa mensagem hoje durante o dia. Ela me foi lida e aquilo entrou no meu coração. Nós devemos esperar o Senhor como se Ele voltasse agora. Não amanhã, não daqui a um mês. Segundo hoje eu ouvi o próprio ministro da Saúde, ele está dizendo que essa crise no Brasil pode perdurar até o mês de agosto. Até o mês de julho, agosto, né? Então, há um período muito longo. Eu acredito que será um momento de grande reflexão da nação brasileira, da Igreja de Deus no Brasil, né? Se você não pode ir à igreja, você não pode sair de casa, faça um exercício diário de buscar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz isso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, meus queridos. Nós não podemos deixar de fazer isso. Quem sabe não é um momento que Deus preparou para as pessoas, para os crentes, para aqueles que buscam ao Senhor, para aqueles que realmente foram chamados por Deus, ter um momento de reflexão. Um momento de reflexão, um momento de aproximação a Deus. Porque muitas vezes na correria do dia a dia as pessoas não têm esse tempo. As pessoas não têm o tempo, a correria do dia a dia, né? As atividades, elas vão absorvendo o pouco tempo que nós temos e nós vamos perdendo a capacidade de pararmos e meditarmos na palavra de Deus. Então, em vez de você ficar em casa nesses próximos dias só no computador, ou só na internet, ou só assistindo canais, né? A notícia vai estar lá o dia inteiro, meu querido. Eles vão te informar em qualquer momento. Para um pouquinho, vai meditar na palavra de Deus, tira meia hora para orar no período da manhã, tira outra meia hora na parte da tarde. Quem sabe Deus vai te tocar, você vai orar até de madrugada. Porque as pessoas daqui a pouco não vão nem poder sair para trabalhar. Então nós devemos sim usar o tempo que nós temos com sabedoria. Meditar na palavra de Deus, existe coisa melhor do que isso, de nós meditarmos na palavra de Deus? Ela mesmo nos admoesta, nos ensina, nos incentiva a fazer isso. A buscar a palavra do Senhor, a ler a palavra de Deus. Então vai ser um momento das pessoas começarem a parar, já que não faz no dia a dia, agora Deus vai preparar um tempo para que as pessoas façam. E quem sabe, nisso também há um mover de Deus, há um momento de Deus para com o mundo, para que as pessoas venham se reconectar com Ele, usando um termo da atualidade. O ser humano ele se desconectou de Deus nesses últimos tempos. Muitas vezes nós estamos na igreja lá e as igrejas vazias, né? As pessoas em casa deixam de assistir ao culto para ficar assistindo uma televisão, cada um com uma desculpa, não importa o que seja. O certo é, meus amados, que nós fomos criados para adorar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Você já parou para pensar nisso? E muitas vezes a gente fica dando desculpa para não ir para a igreja, para adorar a Deus. Não temos mais tempos para adorar a Deus. Temos tempo para tanta coisa, temos tempo para trabalhar, para estudar, temos tempo para ir fazer compras, temos tempo para passear, para lazer, jantar fora, almoçar fora. Não digo que nada disso é errado, pelo contrário, faça. Se você pode, faça. Viajar. Eu adoro viajar, adoro sair para comer fora com os meus amigos, com os meus irmãos da igreja. Isso é maravilhoso. Mas nós não podemos roubar o tempo que é de Deus. Tempo esse que é dele, né? Quem sabe agora as pessoas vão despertar para ver. Porque realmente nós precisamos. Hoje encontrei um rapaz no mercado, estava com a minha esposa, com a pastora Márcia, hoje no mercado, e um rapaz, um senhor que não me conhecia, ele veio conversar comigo a respeito do que está acontecendo, porque todo mundo só fala nisso. E no final ele falou assim, está na hora da gente buscar Deus. Ele disse isso a mim, disse isso para minha esposa, está na hora da gente começar a buscar Deus. Uma pessoa que não é cristã, observe o que eu estou dizendo. Então, mais do que nunca, é hora de nós nos aproximarmos do Senhor. É momento de nós nos reencontrarmos com Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa. Deus tem para nós coisas maiores e melhores do que nós pensamos e almejamos. Mas, em alguns momentos, Deus ele nos pede a sua atenção. E eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo.
Nós devemos tirar boas coisas desse momento. Muitas pessoas vão ficar debatendo sobre o governo, sobre de quem é a culpa, né? Quem é o culpado do coronavírus. Irmãos, quem é o culpado? Não importa quem é o culpado, importa o que você está passando. Eu estou passando, o Brasil está passando, o mundo está passando. Pessoas estão morrendo. Então o que importa é a nossa conexão direta com Deus. Porque hoje nós estamos aqui, mas e amanhã? Hoje nós estamos aqui. E o dia de amanhã? Hoje nós estamos nessa terra. Amanhã podemos não estar. Então nós devemos estar preparados. A palavra do Senhor nos diz: prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós devemos estar preparados para se encontrar com o Senhor. Cada um de nós deve estar preparado. Nós não podemos ser negligentes quanto àquilo que Deus colocou em nossas vidas, que é a salvação. A palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, quando ele fala a respeito da armadura de Deus, ele fala: tomai o escudo da fé e o capacete da salvação. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos fazer uso daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Não tenha dúvida, não tenha medo, né? Não tenha receio de nada. Olhe para o Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos olhar para Deus. Nesse momento, não adianta ficar olhando para o governo, né? Não adianta ficar olhando, não tem leito, não tem isso, não tem aquilo. Meu amado, entenda que todas as coisas estão na mão de Deus. Se você tiver que passar por um vale como esse, você vai passar. Eu vou passar, se Deus determinar. Não obstante, se Deus falar não chegou a tua hora, não vai ser a tua hora. Porque tudo está na mão dele. Então, nesse momento, vamos fazer essa reflexão pessoal. Vamos ir para dentro da palavra de Deus. Vamos observar o que o Senhor tem para cada um de nós. A palavra do Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Muitos irmãos, eu tenho certeza que precisam desse encontro. Falo isso porque, como pastor, sei que muitas pessoas elas estão precisando se reencontrar com Deus. Ter as suas vidas novamente alicerçadas naquele que é o alicerce da igreja, que é Cristo Jesus. Não é o patrão que vai te salvar, não é o governo que vai te salvar, nada disso. Eles estão totalmente impotentes, eles não podem fazer muita coisa. Não é o médico que vai te salvar. Você vai dizer: não, é ele. Não, não é. O máximo que ele vai fazer é colocar você numa UTI, numa máquina, numa cama e te entubar se você ficar num quadro grave de coronavírus. Quem vai decidir se você vive ou se você morre é Deus. O médico não pode fazer nada. Cada organismo vai reagir de uma forma, não tem remédio, não tem nada que combata essa praga. Então, meu querido, é momento de nós nos voltarmos para o Senhor. É momento de nós buscarmos a Deus. É momento de a gente se humilhar na presença do Senhor. Porque os humilhados serão exaltados. A palavra do Senhor nos diz. Agora, se nós continuarmos com o nosso coração obstinado, endurecido para Deus, dizendo que eu não tenho nada a ver com isso, dizendo que isso não tem nada a ver comigo, se os nossos corações continuarem endurecidos para o Senhor, aí sim, muitas vezes o Senhor ele pode nos fazer passar pelo vale de uma forma ainda mais profunda. Porque na verdade ficar trancado em casa não é tanto sofrimento assim. Sofrimento é para quem vai cair no hospital, num leito do hospital. Ou quem quando chegar num hospital, como está acontecendo no norte da Itália, não ter mais vaga. E o médico decide: olha, você que acabou de chegar vai morrer. Porque não pode ser atendido, porque não tem mais vaga para ser atendido. E isso sim vai ser mais grave. Então, é momento da gente despertar. É momento da igreja do Senhor despertar. Vocês aí que estão me ouvindo, né? Creia na palavra do Senhor. Receba essa palavra no seu coração. Tenha certeza de que Deus, Ele tem para nós o melhor. Mas Deus também Ele quer de nós compromisso, comprometimento com a sua obra, comprometimento com a sua palavra, com a verdade do seu evangelho, comprometimento com o nosso próximo. É momento de a gente sair da nossa zona de conforto e aproveitar para demonstrar o valor de um verdadeiro cristão.
Quem sabe você está lá no seu trabalho, as pessoas vão ficar angustiadas. Deus pode usar você, ao abrir da sua boca, para estar confortando o coração de alguém, para trazer alguém aos caminhos do Senhor. Então, hoje é o primeiro dia que nós estamos transmitindo esse vídeo por conta da suspensão do nosso culto presencial. Esse isolamento social, nos próximos dias, só vai aumentar. Então eu te conclamo a chamar, a divulgar, para que as pessoas estejam ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero estar aqui toda noite, na verdade. Até disse para a pastora Márcia, toda noite eu quero estar aqui trazendo uma palavra da parte de Deus aos corações. Toda noite eu quero estar aqui nesse mesmo horário, das 20 às 21 horas, trazendo uma palavra, para que Deus possa confortar os vossos corações. Meu querido, que nós temos que estar preparados, entenda isso, para um dia se encontrar com o Senhor. Óbvio que ninguém quer ir cedo. Todos têm família, têm esposa, têm filhos, marido, pais, mães. Nós queremos ficar aqui. Mas se o Senhor nos chamar, se o Senhor nos tirar dessa terra, nós temos certeza para onde estamos indo. Nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus e que um dia estaremos com Cristo na glória. E essa tranquilidade só pode vir quando nós temos o Senhor nas nossas vidas. Nós só podemos ter essa paz na nossa alma. O mundo está conturbado, mas a palavra do Senhor, Jesus, ele nos diz: eu vim para que tenhais paz e a tenham em abundância. Essa paz, ela não pode ser tirada por conta de uma pandemia. Essa paz não pode ser tirada por conta de uma doença. Essa paz, ela não pode ser tirada por conta de uma guerra. Essa paz, ela vem diretamente de Deus aos nossos corações através do seu Filho Jesus. Essa paz, nós absorvemos ela, nós vivemos ela a cada dia, através da confiança que nós temos de que o Senhor é o guarda fiel do seu povo. E que enquanto estivermos aqui nessa terra, o Senhor estará nos guardando. Mas se Ele nos recolher, nós estaremos com Ele na glória. O Senhor, diz a palavra, Ele faz a chaga e Ele cura a chaga. O Senhor, Ele faz a ferida, mas Ele também cura a ferida. Ele permite a ferida, mas Ele cura a ferida. Então nós não podemos duvidar da palavra do Senhor. Há muitas pessoas que têm vivido na incredulidade, e eu digo isso até dentro da igreja. Né? Não estou falando de pessoas fora da igreja. Né? Muitas vezes as pessoas, os crentes, eles estão, através dos anos, eles vão se acomodando e vão perdendo a fé. Eles vão confiando unicamente, escute isso, na sua capacidade de fazer, de acontecer. Ah, porque eu posso, porque eu faço, porque eu estudei, porque eu tenho faculdade, porque eu tenho pós-graduação, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Deixa eu te dizer, meu amado, porque eu tenho dinheiro. Isso aí não é nada. No momento como hoje, como agora, que nós estamos vivendo, nós temos absoluta certeza que dinheiro nenhum vai salvar ninguém. Diploma nenhum vai salvar ninguém. O que vai nos salvar, o que vai nos guardar é sermos prudentes. Né? A palavra do Senhor nos diz que a prudência é amiga da sabedoria. Então, nós devemos ser prudentes. A palavra do Senhor nos ensina isso. Não é porque você é crente, então, que vai sair agora, vai pegar e se abraçar aí com qualquer um, e agora vai sair dando mão na rua para qualquer um. Isso é tentar Deus. Isso é tentar Deus. Isso não é ser crente. Né? Há uma diferença muito grande. As pessoas podem achar que, não, porque eu sou crente, eu tenho Deus na minha vida. Algumas pessoas que até pregam isso. Não, você é crente, pode vir aqui, minha igreja vai ficar aberta, você não tenha medo. Eu não tenho nada contra quem está abrindo a igreja. Mas eu acho que isso é tentar Deus nesse momento. Todas as autoridades estão dizendo o contrário. Os meus amigos da Europa estão dizendo o contrário. Eu tenho vários amigos morando na Itália, todos eles disseram, conversei com cada um deles, liguei para cada um deles, todos eles estão dentro de casa há 45 dias. E o governo determinou que eles não vão sair de casa até o dia 4 de abril, isso na Itália. Agora eu pego, então, porque eu sou crente, eu saio por aí, vou dando a mão para todo mundo, vou beijando todo mundo. Isso não é sabedoria. Isso é tentar a Deus. Nós devemos, sim, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos também tentar a Deus. Nós não devemos tentar a Deus.
Certa vez Satanás chegou para Jesus e falou: se você é o filho de Deus, vai lá no alto daquele templo, daquele cume ali, do pináculo daquele templo, e se atira de lá e dá ordem para os teus anjos. E como você é filho de Deus, ele vai dar ordem para os seus anjos vir te resgatar. Qual foi a resposta de Jesus para Satanás? O Senhor te repreenda, não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra do Senhor diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, meus queridos, nós não devemos estar nesse momento com brincadeira. Ah, mas eu não conheço o que a palavra do Senhor diz. Então assista esses vídeos. Assista os vídeos dos próximos dias. Eu não sei se nós vamos ficar dentro de casa uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, como já está acontecendo na Itália, mas eu sei, escute bem isso, que nós devemos buscar nos aproximar do Senhor a cada dia. E esses vídeos que eu estarei fazendo, essas lives que eu estarei fazendo, é justamente nesse sentido, para que nós tenhamos um momento de comunhão, de paz, de tranquilidade. Muitos ainda têm ido trabalhar, daqui a pouco ninguém vai poder nem sair para trabalhar, né? Mas o certo é que nós teremos essa 1 hora todo dia, das 20 às 21 horas, para estarmos meditando na palavra do Senhor e naquilo que Ele tem para nós. Aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, para as nossas vidas. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Eu diria que é uma oportunidade o que nós estamos vivendo, de nos aproximarmos de Deus. É o momento de nós estarmos nos aproximando de Deus. Voltando à palavra do Senhor, de Mateus 24, a palavra do Senhor nos diz que no final dos tempos, muitas pessoas, diante de tantas coisas que estariam acontecendo, elas ficariam atônitas, elas ficariam apavoradas. Mas a palavra do Senhor diz que não é para que nós nos desesperemos. Está lá no verso 6. Não é para você se desesperar. Não é para você. A palavra do Senhor diz lá no verso 6: e vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram. Mas ainda não é o fim. É preciso que essas coisas aconteçam. Sabe para quê? Eu vou te dizer para quê. Uma das coisas é para que Deus possa fazer a distinção, a separação entre joio e trigo. Porque é nesse momento que a fé dos verdadeiros servos de Deus, daqueles que realmente temem a Deus, ela será provada. É dessa forma que a nossa fé é provada. Não é no momento que tudo vai bem, mas é no momento da tribulação. Muitos, quem sabe, vão começar a reclamar, vão começar a murmurar, vão começar, por que Deus está permitindo tudo isso? Não é difícil muito crente até falar isso, né? Como se Deus fosse o culpado. De que se queixa o homem, diz a palavra? Dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Tudo aquilo que o homem planta, meu amado, um dia ele colhe. Todas as pragas que foram trazidas ao Egito foi em punição pelo pecado do povo daquela época. As pragas, todas as catástrofes que Deus muitas vezes manda à terra, é uma punição ao ser humano por conta dos seus erros, dos seus descasos com a verdade, com aquilo que é justo, com aquilo que é bom. Porque as pessoas têm se afastado. As pessoas têm se afastado de Deus. E é por isso que quando olhamos para a nossa sociedade, nós vemos através dos telejornais tanta barbaridade. Isso só vem a demonstrar que o ser humano cada vez mais ele tem se superado na sua maldade. Ele tem se afastado de Deus. Ele tem se afastado dos propósitos para os quais Deus o criou. Agora, tudo que é bom, tudo que é louvável, faça. Faça. A palavra do Senhor nos diz: tudo que é bom e louvável, faça. Deus se agrada. Então, nesse momento, exercite a tua fé, coloque a tua fé em prática. Ajude aquele que está ao teu lado. Quem sabe uma mãe, um pai, um irmão, uma cunhada, um cunhado, um vizinho que tem demonstrado medo nessa situação, desespero, angústia. Nós precisamos saber que Deus tem para nós uma vida plena. Uma vida plena de bênçãos, de vitória, de saúde. Mas nós precisamos nos voltar a Ele. Nós precisamos nos voltar a Cristo, a Sua palavra.
dando glória ao Senhor, glorificando. É por isso que eu comecei a nossa transmissão com uma oração e logo em seguida louvando ao Senhor. Porque mesmo numa hora como essa, o Senhor, ele é digno de ser louvado. Diz a palavra que Paulo e Silas, eles estavam na prisão depois de ter sofrido açoites um dia inteiro. Foram jogados no fundo de um cárcere. Lá os seus pés foram presos e ali eles estavam cansados, doídos, doloridos por conta das chibatadas, das chicotadas que tinham levado. E eles tinham todos os motivos do mundo para estar reclamando, eles tinham todos os motivos do mundo para estar murmurando até. Só que não, eles estavam adorando, eles estavam louvando a Deus. Então, meu querido, não perca a oportunidade de louvar. Eu digo, você vai estar aí nessa noite, nas próximas noites, com a sua família reunida, faça um culto doméstico com eles. Pegue o seu filho, coloque uma Bíblia, uma harpa na mão dele, um cantor cristão, coloque um inário na mão dele, seja qual for, e adore ao Senhor. Tire uma hora com sua família. Eu tenho certeza que Deus é poderoso não só para vos visitar, porque a palavra do Senhor nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali estaria. Nós estamos reunidos. Eu estou aqui vendo, estou com 16 pessoas online. 16 pessoas. Nós estamos reunidos. Não estamos fisicamente, meus queridos, mas estamos através da internet. E olha que maravilhoso. A palavra do Senhor nos diz que Ele estaria conosco se nós estivéssemos reunidos em seu nome. E nós estamos há 40 minutos reunidos em nome do Senhor, ao vivo, online. Isso significa que Ele está nos ouvindo. Ele está ouvindo esta mensagem, Ele está ouvindo o seu coração nesse momento. Aquilo pela qual você está passando, o que você passou no dia de hoje, no dia de ontem. Os medos, muita gente com medo de perder já o emprego. Muitas pessoas já foram mandadas embora. Muitas empresas vão fechar. Muitos postos de trabalho vão fechar. Quem sabe você já está pensando no teu amanhã. Não é, como eu disse, não é só a questão da saúde, talvez a questão econômica. E o que nós vamos fazer? Nós vamos dar glória a Deus. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos desses. Nós vamos até o fim. A palavra do Senhor nos diz assim: tu, porém, vai até o fim. O que é que você tem que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Voltar para trás? Ah, porque agora está acontecendo tudo isso. Então agora eu vou voltar para trás, agora eu vou parar. Não, agora não é hora de parar. Agora é hora de você se levantar a cabeça. Agora é hora de você glorificar a Deus, como Paulo e Silas naquela prisão. Que mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias, eles não perderam a oportunidade. Escute o que eu estou te dizendo. Eles não perderam a oportunidade. Por isso que eu comecei a minha palavra dizendo que eu não via nisso que está acontecendo um mal, mas uma oportunidade. Uma oportunidade de você e eu estarmos mais próximos de Deus no nosso dia a dia. Dobra o teu joelho com os teus filhos, com a tua esposa. Vai orar. Vai pedir ao Senhor para que Deus venha abençoar as nações, curar as nações, sarar as nações. Quando olhamos lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel passou por tribulações no deserto, e eles foram atingidos por várias pragas, e por que não dizer, por várias situações adversas, eles clamavam por Jeová Rafá. Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara todas as enfermidades. Pois eu digo que o Jeová Rafá está aqui. O Senhor é quem cura todas as nossas enfermidades. Quando olhamos para trás, Ele já nos deu provas de que Ele é na nossa vida. Não será agora que Ele nos há de abandonar. E eu não digo simplesmente pelo fato de não pegarmos alguma enfermidade. Porque ainda que peguemos enfermidade, nós sabemos que o melhor de Deus está por vir. Se não nessa terra, na glória. O melhor de Deus está por vir. Ainda que nossos dias aqui se encerrem, ainda que os nossos dias aqui se cessem, nós sabemos em quem temos crido. Nós temos experiências suficientes para termos a tranquilidade, a serenidade, a paz na alma, para saber que o nosso galardão nós estamos levando conosco. A nossa salvação está em Cristo Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz por cada um de nós. Ele pagou aquele alto preço
para que eu e você hoje tivéssemos essa vida. E muitas vezes nós não temos parado para agradecer o suficiente, para glorificar o suficiente, para adorar o suficiente. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, que é um livro que nos remete ao final dos tempos e do que aconteceria no futuro da humanidade, a palavra do Senhor nos diz: desperta, tu que dormes. Nós devemos dar ouvidos à voz de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça. Abra o teu ouvido. E eu não digo só ouvido fisicamente, ouvido do teu coração. Ouça o que Deus pede de você. Ouça o que Deus pede de cada um de nós. Ouça o que Deus está pedindo para nós como igreja nesse momento. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus queridos. Que Deus nos dê força, nos dê graça para passarmos por esse momento. Que Deus te dê sabedoria, abençoe a tua família, a tua casa, o teu lar, a tua família, todos aqueles, o teu próximo, lá no seu trabalho. Deus te abençoe ricamente. Eu quero aqui encerrando, este nosso momento de reflexão. Amanhã nós estaremos aqui. Eu faço esse propósito com você, de amanhã estar aqui juntamente, novamente, das 20 às 21 horas. Nós estaremos juntos para estarmos meditando na palavra de Deus. Eu estarei trazendo todo dia uma palavra nova para vocês. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Nossos trabalhos da nossa igreja ali na Vida Plena, elas estarão suspensas por tempo indeterminado, Nós suspendemos todos os trabalhos dessa semana, nós vamos acompanhando os noticiários da igreja, do Estado, através da televisão. Nós estaremos acompanhando o que o governo ele nos diz, ele nos orienta a fazer. Nós vamos estar dando a nossa parcela de contribuição. O fato de nós não estarmos reunidos fisicamente na igreja não significa que nós não estejamos reunidos como igreja. Nós estamos reunidos como igreja. Que Deus os abençoe, vos dê uma quarta-feira abençoada, vos dê uma continuidade de semana abençoada. Aqueles que têm que sair, fazer suas atividades, como eu também tive que sair hoje. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Mas antes de encerrar, eu quero que você, juntamente comigo, você faça uma oração. Nós vamos fazer uma oração em favor da nossa nação, em favor do governo, em favor dos governantes, para que eles tenham a sabedoria para nos orientar naquilo que tange ao que Deus colocou em suas mãos. A palavra do Senhor nos diz que não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Então, que Deus lhes dê sabedoria, discernimento, para que não aconteça aqui o que nós estamos vendo, o que aconteceu na China, o que aconteceu na Itália principalmente, e está acontecendo agora também na Espanha e em outros países da Europa. O momento é de cautela, mas o momento também é de paz na alma. É um momento de adoração. É um momento de nós buscarmos a Deus. Então curve comigo a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, amantíssimo Deus e eterno Pai, diante de Ti nós nos colocamos neste momento, ó Pai. Eu ministrei a Tua palavra com amor, com fé, certo de que Tu és na nossa vida, Senhor, ó Pai. Nossas vidas estão em Tuas mãos. Guarda-nos, ó Pai, guarda a nação brasileira. Guarda, Senhor, ó Deus, e nos abençoa. Abençoa esses governantes, ó Pai, para que eles possam tomar as melhores decisões para o povo, para toda a nossa população. Senhor, ó Deus, que Tu nos dê graça e sabedoria para passarmos e suplantarmos esse momento de crise pelas quais a nação brasileira está passando. Não só a nação brasileira, mas todas as nações. Ser com todos nós, Senhor, nos dá uma quarta-feira abençoada, nos dá um final de noite abençoado na Tua presença. Ser com todos os Teus servos que estiveram até agora online conosco. Ser com eles, ó Pai, cada um deles. Abençoa seus lares, suas casas, abençoa suas famílias. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Que Deus nos abençoe, meus amados. Fique com essa palavra. Amanhã nós estaremos e voltaremos a partir das 20 horas. Chame, divulgue o portal da Vida Plena do Facebook, para que amanhã eles também possam estar assistindo juntamente com vocês e assim recebendo uma palavra de ânimo nesses momentos tão difíceis pelas quais estamos passando. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos.